Graças à paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, que maravilha retornarmos à Assembleia dos Santos. Nós vamos dar continuidade à série Uma Aliança Superior. A semana passada nós vimos que para nós compreendermos essa aliança superior, nós temos que ter consciência de quem eu era. Eu poderia dizer muito bem assim, de quem nós éramos, mas é muito pessoal, é singular, é algo muito particular, porque chamamos a responsabilidade para nós. Então, quando a gente faz o culto racional e se depara com essa conscientização de quem eu era, lembra que sempre eu venho dizendo aqui que quando nós olhamos para trás com uma perspectiva de gratidão, não com lamúrias, não, como era bom aquele tempo, como eu fazia isso, como eu vivia aquilo, não. Quando nós olhamos para trás e contemplamos tudo aquilo que Deus já realizou em nossas vidas e através das nossas vidas. Poxa, eu fiquei assim, surpreendido com o resultado da ministração de domingo, mas eu creio que hoje não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para vocês, é uma série de 3 ministrações. Primeira é quem eu era, hoje é quem eu sou e no próximo domingo é quem serei. Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para com que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos rendemos a Ti, Senhor, mais uma vez. Que bom
é te louvar, é te adorar, é exaltar o teu santo, excelso e poderoso nome, juntamente com os meus irmãos na Assembleia dos Santos. Deus, vem falar à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aliança é um pacto feito entre duas pessoas, que estabelece uma promessa. É exatamente, na hora que você faz um pacto, na hora que você faz uma aliança, você está estabelecendo uma promessa. Foi exatamente isso que Deus fez. Uma aliança, um pacto entre Ele e os homens, referindo-se à decisão de que Deus salvaria a humanidade por meio de sua graça. Aliança, Beret, em hebraico, e Jefek, em grego. Aliança também é o nome de um anel utilizado para designar a união entre duas pessoas, frequentemente através do casamento. Trata-se de um caso em que o símbolo adquire o nome daquilo que simboliza. É tremendo. Se nós começarmos a compreender o que é realmente uma aliança, o que acontece? Quando eu casei com a pastora, nós fizemos um pacto no altar, nós fizemos uma aliança, mas quando eu estava de frente para ela e ela de frente para mim, essa aliança, esse pacto que nós fizemos no Senhor. E quando entregaram a aliança para me colocar no dedo dela, e ela colocou a aliança no meu dedo, ela passou a representar, ela passou a ser o símbolo adquirido por aquilo que nós realizamos no altar. Então, o símbolo adquire o nome daquilo que simboliza. Gramaticamente, o que é uma aliança? Gramaticamente, é um substantivo feminino, com origem no francês alliance, que significa aliança. Deus faz o arco-íris como um símbolo de sua aliança para com o homem. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas jamais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao 15. No entanto, no que se refere à primeira aliança, ela era apenas uma preparação para uma aliança superior, que Deus iria realizar através do sacrifício perfeito de seu Filho Jesus Cristo. Somente assim, todos os nossos pecados seriam perdoados. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Então, a segunda compreensão. Por que a segunda? Porque a semana passada nós tivemos a primeira compreensão. Então, a segunda compreensão que precisamos ter de uma aliança superior é saber quem eu sou. Quem eu sou. Veja aí, versículo 9 de primeira carta de Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira coisa que você não é, olha para mim aqui, por favor, olha para cá. A primeira coisa que você não é, é inútil. Você não é inútil.
Você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é rejeitado ou rejeitada por Deus. Pelo contrário, você é amado, você é amada por Deus. Quando você aceitou o convite para entregar sua vida a Jesus e o receber como seu único e suficiente Salvador, seus pecados foram apagados. Seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Você foi perdoado. O preço da sua transgressão e da minha transgressão foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. Olha que coisa tremenda. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Olha, quando eu leio esse versículo, me tremo todinho. Porque veja bem, foi o que aconteceu. Jesus morre na cruz do Calvário, morre pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram pregados nele, mas as palavras que ele tinha dito para os seus discípulos, qual era? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias no ventre da terra. E quando ele ressuscita de dentre os mortos, o que é que acontece? Ele justifica você, ele nos justifica. É incrível. Por quê? Porque ele é a primícia dos mortos. Ele ressuscitou ao 3º dia. Jesus está vivo, está à destra de Deus Pai, a interceder por mim, a interceder por você. Oh, Deus maravilhoso. Nós somos justificados mediante a fé, mas a justificação se tornou apropriada, a justificação se cumpriu quando Jesus se levanta dentre os mortos. Romanos capítulo 4, versículo 18 a 25. O que é que eu aprendo com a vida de Abraão? Primeiro, que eu não posso enfraquecer minha fé. Foi a primeira providência que Abraão tomou na sua vida, a não enfraquecer a sua fé. Mesmo diante das impossibilidades, eu preciso me manter firme e inabalável. Mesmo que o mundo inteiro e todas as circunstâncias que me cercam digam que eu não vou conseguir, eu vou permanecer confiante, eu vou permanecer crendo que o meu Deus é maior do que tudo em minha volta e que eu já aprendi o segredo de viver contente em toda e em quaisquer circunstâncias. Porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 ao 21. Segundo aprendizado que eu tiro da vida de Abraão, que eu aprendo
com a vida dele é que eu não posso usar de incredulidade. Eu não posso ser incrédulo. Abraão não foi incrédulo, pelo contrário, Abraão creu contra a esperança. Mas o que é crer contra a esperança, pastor? É quando tudo em minha volta está contrário daquilo que eu estou esperando. Nada está dando certo, mas eu tenho uma promessa. Deus fez uma aliança comigo. Então tudo está acontecendo contrário, mas eu vou crer contra a esperança. Eu vou permanecer inabalável. Eu vou ter a certeza, a convicção plena que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então eu não vou de maneira alguma cochear em dois pensamentos, porque eu recebi uma promessa. Estou certo de que Deus vai cumprir. Agora veja bem, você recebe a promessa, Deus faz a promessa com Abraão, a Sara estava na outra tenda e ela ouve Deus falando que ela iria engravidar e ela começa a sorrir. Aí Deus pergunta para Abraão, por que ela está sorrindo? Chama ela aí. Quando ela se apresenta, o que é que ela diz para o Senhor? Não, Senhor, não sorri não. Ele disse, sorriu, Sara, sorriu. Por isso que o nome de Isaac, o nome de Isaac significa ele ri. Por quê? Porque Sara riu. Olha que coisa tremenda. Olha que responsabilidade ter uma mãe sobre o seu filho. Pelo motivo dela sorrir, o nome do menino foi ele ri. Então, Abraão recebe a promessa, Deus cumpre a promessa que fez mediante a aliança que ele fez com ele. Ele recebe Isaac nos braços. Quando Isaac está um rapazinho, quando Abraão está cuidando da promessa, quando Abraão está realizado com a promessa, de repente ele ouve, Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Ele deve ter dado uma resposta exuberante, cheia de regozijo. Ah, Senhor, obrigado pelo filho que tu me deu. Eu creio que estava embutido dentro da resposta dele. Eis-me aqui, Senhor. Abraão, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. O que foi que ele fez? Ele não cocheou em seus pensamentos, ele foi. O autor aos Hebreus sintetiza bem claro, deixa bem claro o que foi que aconteceu com Abraão neste momento. Abra aí, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 11. Ele diz assim, pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaque de volta para Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho. Assim como se Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque vivo do altar. Você já pensou? Ele me deu, então ele pode tomar. Toma, Senhor, é teu. Mas quando ele entrega, ele na sua essência, ele tinha convicção plena que mesmo se ele imolasse Isaque, Deus o entregaria vivo para ele. Que confiança. Terceiro, eu preciso me fortalecer crendo no meu Deus. Foi o que Abraão fez. Mas pela fé, Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você está disposto a entregar seu filho para Deus? Será que nós temos entregado nossos filhos para Deus? Porque entenda bem, jamais Deus, na nova aliança, na aliança superior, jamais Deus iria pedir que você matasse seu filho. Mas a questão é, você tem sacrificado seu filho no altar? Você tem dito para Deus que este filho não é meu, esse filho é teu? Porque se nós não temos feito isso, estamos abrindo uma lacuna muito grande. Porque nossos filhos são herança do Senhor, é dele para nossas vidas, para que nós venhamos a cuidar com excelência. Mas os filhos são herança do Senhor para
a nossa vida. Então, você que é uma mulher espiritual, você que é um homem espiritual e discerne todas as coisas espiritualmente, o que você tem feito com o que Deus tem colocado em suas mãos? Que destino você tem dado? Você é menina dos olhos de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é embaixador de Cristo. Você é embaixadora de Cristo. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você já pensou em amanhecer o dia assim? Você diz assim, bom dia, Senhor. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E você sair para trabalhar e você ter a percepção, a clareza que você não foi sozinho. Mas interessante, ele não foi do seu lado direito, nem do seu lado esquerdo, nem foi atrás de você. Claro que ele foi na sua frente. Ele foi dentro de você. Para onde você vai com ele dentro de você. Então, aonde nós estivermos, nós seremos luz, se a luz estiver em nós. E claro que está, porque se um dia eu confessei a Cristo Jesus, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, eu sou servo dEle, mas Ele me chama de amigo. Claro que aonde eu chegar, essa luz vai brilhar. Veja aí versículo de 1 a 3, de primeira carta de Pedro. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Olha como é sério o que Pedro vai dizer aqui agora. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom. Meu Deus, quando eu li esse trecho desse versículo, eu me tremi todinho nas bases. Você tem experiência? Quais têm sido suas experiências com Deus? Para você dizer assim, Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Deus é bom demais. Porque muitas das vezes falamos de boca para fora, ou até mesmo falamos do nosso coração, mas é uma fala desejosa, e não algo que se evidenciou, algo que você viveu, algo que você provou, algo que você caminhou. Temos que saber separar tudo isso. Por isso que essa questão de saber quem eu sou em Cristo é muito importante, porque não basta só dizer que é. Ou seja, você tem que fazer para você ser. Você tem que se submeter para você ser. Porque somente você vir para Cristo e você não desenvolver a sua vida espiritual, haverá uma ruptura. Você irá se decepcionar, porque determinadas coisas não irão acontecer. Por que não irão acontecer? Porque você não entendeu. Deus não vai lhe dar algo se você não entender. Você sabia disso? Ou você acha que o quê? Ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Deus não vai te dar algo que você não entenda, que você não compreenda, que você não tenha conhecimento daquilo que você está pedindo a Deus. Se você entendeu, se você entender, aquieta teu coração. Espera, porque Deus está preparando aquilo que você está esperando, Deus está preparando do jeito que Ele um dia sonhou para a sua vida. Agora que eu sei quem eu sou, também sou consciente de que estou em construção. É o subponto 2. Veja aí versículo 4 e 5 de primeira carta de Pedro. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo? Que nós estamos em construção. Que outras versões que diz que nós somos pedras vivas.
Na minha versão diz aqui, como vocês que vivem. Estamos em construção. Haverá momento que eu não vou conseguir. Haverá momento que a minha limitação não vai me levar para onde eu quero que ela me leve. Eu não vou realizar aquilo que eu desejo. Mas se eu me consagrar, se eu entregar tudo no altar, se eu realmente me render aos pés dele, sai de perto. Sai de perto, porque o Senhor prometeu para a sua igreja que os seus filhos irão comer o melhor dessa terra. E realmente, quem tem compromisso com Deus não precisa barganhar, não precisa. Porque quando nós somos arraigados nele, quando nós somos plantados na casa do Senhor, como carvalhos de justiça, as bênçãos dele nos perseguirão e nós seremos bem-sucedidos, porque ele é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Portanto, essa construção se tornará inviável se não realizarmos o culto racional. Se não praticarmos o nosso culto racional. Eu, quando li, há 20 anos atrás, esse texto, eu fiquei impactado. Porque nesse momento que Deus está mostrando o que é ser um discípulo dele, qual é o fundamento para nós sermos discípulos deles? Aí ele começa a falar de arquitetura. Eu disse, o que é isso? Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Lucas 14, 26. Se algum homem vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-lo? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-lo, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou, qual é o rei que indo guerrear contra um rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, como se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para esterco, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu sei o que é isso, acho que eu já falei aqui para vocês, porque eu sou uma cidade salineira, Macau, é a cidade do sal Marli. Quantas vezes eu passei brincando em cima de sal insípido, não presta para nada mais. Aonde coloca ele, derrama ele, nem floresce mais, não germina mais nenhum tipo de semente. Por quê? Porque ele é insípido, ele não tem sabor, ele não serve mais para conservar. Então, o que você tem conservado na sua vida? O que você tem realmente olhado para o Senhor e tem dito obrigado, Senhor? Amado, sabe por quê? Deixa eu abrir o meu coração de pastor para vocês. Olha, haverá um momento, não sei se hoje, ou se amanhã, ou se é depois, mas haverá um momento que você vai olhar para o lado esquerdo, para o lado direito, você vai olhar para você mesmo e você não vai encontrar forças em você para você caminhar. Muitas vezes você vai para o discipulado, você vai conversar com o seu discipulador ou com o seu discipulador. Tem uma voz na sua mente dizendo, eu vou ouvir as mesmas coisas. Não vou, porque eu vou ouvir as mesmas coisas. Você tem que entender o seguinte, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todas as vezes que você lê a palavra dele, ele vai te revelar algo totalmente diferente que você não conhecia, mas que você precisava. Talvez no tempo que você queria entender, ele não revelou. Mas é chegado o tempo dele revelar para você, para que você possa fazer seu culto racional, para que você possa entender que você tem que se entregar o seu corpo santo, vivo e agradável,
que é o vosso culto racional. E não se conformar com este século para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa construção está atrelada a muitas outras coisas que estão envolvidas nesse processo de santificação. Veja Ezequiel capítulo 37, versículos 7 e 8. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. O que Deus ordenou para o profeta fazer, ele fez. Mas, enquanto ele profetizava, aconteceu algo extraordinário. O que foi que aconteceu? O profeta ouviu um ruído, ele ouviu um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso com seu osso. Mediante a palavra de Deus, tem transformação, a cura, a libertação, a renovo, o extraordinário acontece. Então foi o que aconteceu. Primeiro, o profeta agiu. O que ele tinha que fazer, ele fez. O que ele tinha que fazer? Seguir o comando de Deus. Profetizar em nome do Senhor. E ele fez. O que você tem feito diante das adversidades? O que você tem feito diante dos desafios? O que você tem feito diante das afrontas? Você tem agido ou você tem reagido? Você saberia responder isso? Diante das afrontas, diante das lutas? Porque você passa luta, porque você passa adversidade, porque você é confrontado. O que você tem feito? Você tem agido ou reagido? Porque geralmente nós temos reagido e não agido. Quando você é provocado, você retruca ou você diz, realmente você tem razão. Eu creio que eu estou falhando em algum canto, eu vou procurar, eu vou orar a Deus para Deus me revelar. Mas não, o que acontece? Primeira coisa que a gente faz, a gente reage. A gente não age, a gente reage. Então o que foi que aconteceu? Ele primeiro reagiu. Segundo, o profeta ouviu. Quando ele agiu, quando ele teve uma atitude e deu o primeiro passo, Deus se encarregou de fazer o que só ele poderia fazer. Trazer à existência o que não existia. O profeta ouviu o agir sobrenatural de Deus. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha para cá, por favor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que você tem ouvido tem agradado aos seus ouvidos? Ou você não tem entendido nada do que Deus tem falado para você? Afinal, você é um homem espiritual. Você é uma mulher espiritual. Então, o que Deus tem falado para você? Ou você só tem ouvido barulhos ensurdecedores? Isso aqui é só para você pensar. Terceiro, o profeta viu. Agora o que ele vai ver irá fazer toda a diferença. Ele diz, olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele. Toda diferença vai fazer agora. Mas não havia neles o Espírito. Isso aqui é muito sério. Quantas vezes você olha e você não vê? Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. E muitas vezes nós nem caímos em si, que o Espírito de Deus está dentro de nós. E os olhos do Deus Altíssimo estão sobre nós. Falamos algo, fazemos algo, e Deus está ali olhando para nós. Mas o seu Espírito que habita em nós está dizendo, será que isso que você está fazendo é o correto? Será que Jesus agiria como você está agindo? Será o que você está fazendo está agradando
a Deus? Será que você não está colocando a carroça na frente dos bois? Pelo que eu sei, Eliseu quebrou a carroça. Ele quebrou as carroças, tocou fogo, cozinhou a carne, a sua carne, e deu para o povo comer e foi embora. Seguiu Elias. E às vezes, nós pegamos a carroça e empurramos ela na nossa frente. Não esperamos o tempo de Deus. Somos precipitados. E não entendemos que em dado momento não será uma ação, não será uma atitude no espírito. Mas o profeta, ele está ligado. Ele vê que os tendões se ligam. Ele vê que a carne é coberta pela pele. Mas algo chama a atenção dele. Não há vida, não há espírito. E agora? Será que estamos olhando com os olhos carnais ao invés de olhar com os olhos espirituais? Será que não estamos pintando um problema maior do que ele é? Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos ao Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Quem eu era? Quem eu sou? Eu estava morto em meus delitos e transgressões. Hoje eu faço parte na Assembleia dos Santos. Sou escolhido de Deus, sou servo do Deus vivo. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Sou escravo de orelha furada. Sou rendido aos seus pés. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da salvação. Esse texto que eu li é de 6 a 12, lá em 1ª carta de Pedro, o texto base de hoje. Então, que a pessoa bendita de Jesus Cristo aplique essa palavra no seu coração. Que você venha a entender, que você venha a compreender, que você venha a ter o conhecimento, a sabedoria de quem você era, quem você é, para que você possa entender quem você será. Nós somos a igreja do Senhor e Ele vem buscar a sua noiva. Nós precisamos nos prepararmos, precisamos nos lançarmos de uma vez por todas em seus braços e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém?